Todo mundo sabe que economizar é importante e que todo mundo devia fazer isso em algum momento. Mas, de modo geral, se você olhar aí fora, as pessoas estão cada dia menos fazendo isso. A gente sabe o que é para fazer, a gente sabe que precisa ser feito, mas a questão é, como é que isso pode ser feito? Ou como é que eu consigo fazer isso? É justamente isso que eu vim falar para vocês hoje. Como é que o cérebro da gente funciona nessas questões financeiras. Essa questão de economizar não tem nada a ver com se você é esperto ou quanto dinheiro que você tem. Na verdade, essa questão de economia, ela depende muito mais do ambiente que a gente está inserido do que qualquer outra coisa. Deixa eu te dar um exemplo. Foi rodado um estudo numa famosa universidade norte-americana com um grupo que determinava para esse grupo uma renda mensal. Para o segundo grupo do teste, foi estabelecida uma renda semanal. E, cara, é incrível que para as pessoas que tinham como parâmetro uma renda semanal, elas eram capazes de se ajustar financeiramente ao longo do mês melhor do que aquelas que tinham parâmetro mensal de renda. Só para constar que esses dois grupos recebiam o mesmo valor, mas o primeiro grupo recebia de uma vez só no final do mês e no outro grupo ele recebia todo final de semana. Então o recurso financeiro era o mesmo, mas foi mudado na pesquisa só o ambiente criado para eles entenderem essa receita. Ou seja, com que parâmetro de análise cada grupo recebia a informação dessa receita que estava sendo dada para eles, ou por mês ou semanal. Ou seja, o parâmetro de análise das pessoas teve um impacto muito grande na questão de poupar, de economizar. E eu definitivamente não vou ficar aqui te ensinando truques de poupar, como é que você abre uma poupança para aposentadoria, enfim, como é que você investe num plano de previdência, enfim. Não vou ficar fazendo isso aqui. O que eu quero trazer para você é como é que a gente encurta esse gap entre a sua vontade de economizar e a ação de você ir lá e começar a economizar agora mesmo, amanhã. Então vamos lá. Toma nota aí. Número 1. Você tem que dar uma dura, dar um checkmate no seu compromisso de fazer aquilo. Basicamente, a gente pensa na gente mesmo de dois jeitos diferentes. O nosso eu agora e o que vai ser o meu eu no futuro. O problema é que no futuro a gente sempre é perfeito. No futuro, quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou poupar para minha aposentadoria. Quando eu tiver mais tempo, eu vou me exercitar e vou perder algum peso. A partir do mês que vem, eu vou começar a ligar para os meus pais mais vezes. Mas o que a gente esquece é que o nosso eu no futuro é exatamente a mesma pessoa do nosso eu agora. Então, se você não economiza agora, na situação que você está agora, mesmo apertado financeiramente, quando você tiver muito dinheiro, você também não vai economizar, porque você vai ter mais motivo para gastar. Imagina você milionário. Você vai ter tanta coisa para fazer que você não vai economizar do mesmo jeito. Então isso é um hábito. E esse hábito não é contextual. Ele não depende do cenário. Ele depende da sua vontade de realizar aquilo. Então aqui vai um truque para vocês. Sempre que vocês receberem o seu dinheiro no início do mês, já separa aquele montante, independente de quanto é, que você vai economizar. E aquele montante é proibido você tocar nele. Ele vai para uma conta separada e nessa conta você vai ter o compromisso de nunca tocar nela. Independente do que aconteça, se o dinheiro acabar no meio do mês, você vai ter que achar alternativas, fazer bico, você vai ter que achar algum meio de gerar mais receita, de gerar mais renda. Mas aquele dinheiro você não pode tocar. E por que no começo do mês? Porque você está com a carteira cheia. É muito mais fácil do que quando você está com a carteira vazia no final do mês. E definitivamente você não vai conseguir começar com 20%, 30%. Igual os gurus falam por aí, que você tem que economizar 30% do que você ganha. Principalmente para quem tem baixa renda. É difícil fazer isso. Porque 10% de economia para um cara que ganha 100 mil é fácil de tirar. Agora 10% de economia para um cara que ganha R$ 2.500, ele não vai conseguir pagar as contas. Então, começa a se acostumar com isso. Começa a construir uma economia de 1% por mês. E aí no segundo mês você tira 2%. E no terceiro mês você tira 3%. Porque o seu cérebro vai entendendo que você consegue sobreviver sem aquele recurso extra. E além disso, você vai treinar o seu cérebro a gerar ideias para construir receita. Receitas alternativas. E daí sim, passado alguns meses, você vai perceber que você vai estar economizando 10, 15, às vezes até 20%, sem ter que fazer tanto esforço por aquilo. Número 2. Use os momentos de transição a seu favor. Vou te explicar o que é isso. Essa mesma universidade gerou um experimento para ensinar pessoas da terceira idade a compartilhar suas casas em busca de um retorno financeiro e como complemento de renda.
Então eles colocaram anúncios nas mídias sociais com público-alvo de pessoas acima de 64 anos. Então no primeiro grupo eles escreveram o seguinte: pessoal, vocês estão ficando velhos, vocês estão prontos para se aposentar? Compartilhar sua casa pode te ajudar a fazer isso. No segundo grupo, o anúncio foi um pouco mais específico, mais detalhado. Eles escreveram assim: vocês estão prestes a fazer 65 anos. Vocês estão prontos para se aposentar? Vocês querem aprender como dividir a sua casa pode te ajudar a alcançar esse objetivo? E o objetivo era justamente dar ênfase a essa transição que estava acontecendo para esse segundo grupo. E por incrível que pareça, a procura foi justamente maior por esse segundo grupo, onde o anúncio foi mais específico e foi enfatizando essa transição. A psicologia chama isso de o efeito de recomeçar, ou Fresh Start Effect em inglês. Como se fosse começar o ano novo, quando você faz aquelas promessas todas, ou uma estação nova, o que acontece é que a sua motivação para agir, ela aumenta. Então agora vai a dica aí do item 2. Coloca na sua agenda, um dia antes do seu aniversário, uma marcação para te chamar a atenção. Identifica aquela mudança ou aquela questão financeira que você mais quer atingir, e aí com essa anotação você vai se comprometer a fazer isso. A terceira questão é saber lidar com aquelas comprinhas pequenas, mais frequentes que a gente faz, todo mundo faz. Sabe aquelas comprinhas por impulso que a gente sabe que todo mundo sabe que a gente não precisa, mas a gente não consegue se livrar dessa compulsão? Eu já li diversos estudos falando sobre essas despesinhas diárias bobas, mas que a maioria das pessoas se arrepende. E a maior delas é justamente sair para comer fora. E hoje em dia é uma coisa que a maioria de nós faz quase todo dia, mas cara, no final você vai fazer a conta. Isso vai gerar um resultado financeiro que você vai se assustar. Milhares e milhares de reais que você gasta com isso, que poderiam ser direcionados para outras coisas. Um cafezinho aqui, um pão de queijo ali, e no final isso acaba diminuindo a sua capacidade de economizar. Quando eu fiz essa conta a primeira vez aqui nos Estados Unidos, eu percebi que eu gastava mais de $2.000 só comendo fora em restaurante. E era uma coisa que antes de eu fazer essa conta, eu não tinha percebido. E aí naquele momento eu fiz um voto comigo mesmo. E aí no mês seguinte, sabe o que aconteceu? Nada. Eu gastei os mesmos $2.000 de novo. Por quê? Porque a informação por si só, ela não muda o comportamento. Eu não mudei o meu cenário, eu não mudei o meu contexto. E aí quando eu percebi isso, aí eu tomei duas providências. Primeiro, eu comecei a sair com muito pouco dinheiro na carteira e com um cartão de crédito que eu não podia usar para coisas supérfluas, só para coisas essenciais. Então não podia me dar o luxo para parar para comprar nada. Se eu precisasse de dinheiro, eu tinha que voltar em casa, pegar os outros cartões de crédito, pegar dinheiro, passar no banco e sacar, enfim. Toda essa dificuldade de cenário, toda essa dificuldade contextual força a minha mudança de comportamento. O cérebro ele é especialista em reproduzir padrões, então ele vai ficar analisando a quantidade de vezes que você faz alguma coisa específica e vai reproduzir aquilo como se aquilo fosse natural para você. Uma vez que você quebra esse padrão, ele é obrigado a reestruturar um novo caminho, ele é obrigado a criar um novo comportamento. Eu não estou falando para nunca mais você comer fora, não é isso. Eu estou falando para você não fazer isso todo dia, o tempo todo. E talvez esse não seja o seu problema. Você pode identificar qual é o seu problema desses gastos dispensáveis e fazer isso com esses gastos também. Então essas são as dicas para vocês aí, pessoal. Só quero que vocês se lembrem de uma coisa muito importante. A gente é ser humano. Então muitas vezes a gente não vai nem pensar nessas coisas sobre orçamento, gastos, economias, enfim. Mas agora que você sabe como que seu cérebro funciona em relação a essas coisas, a gente pode prever como é que a gente vai se comportar dentro de certos ambientes, dentro de certos contextos, e com isso a gente pode simplesmente mudar o contexto para que aquilo mude o comportamento da gente. É o que eu falo o tempo todo, a mudança muitas vezes, a maioria das vezes, ela não é de dentro para fora, ela é de fora para dentro. A gente fake it until you make it. Eu vou fazendo, eu vou fingindo que eu consigo, eu vou mudando o meu cenário e aquilo acaba mudando o meu comportamento. E isso vai construir o meu eu lá no futuro. Sucesso e sorte a todos sempre. Nos vemos no topo.